Certa manhã surgiu um representante do grupo rival, pedindo uma audiência com os chefes, no caso eu e o inglês. Sentamos juntos, próximo a uma fogueira, e o interlocutor veio falar a respeito de homens brancos invadindo o território deles e pedir ajuda para defender seu povo, que já havia sido dizimado. Deixamos o interlocutor ir embora e decidimos mandar um grupo de guerreiros para ajudar nas defesas daquele grupo. Passaram-se mais alguns meses e nasceu o primeiro filho de uma das esposas. Era saudável e chamava-se Antov, em homenagem ao meu nome, mas com conjugação da língua deles. Me senti bem, acho que já tinha me acostumado com aquela vida cheia de regalias. O segundo filho veio após alguns dias e era uma menina, tinha olhos claros e chamava-se Beatrix, em homenagem à mãe do inglês. O terceiro filho veio ao mundo após poucas semanas e chamaram-no de Estaligo, já com adjetivo e simbologia local, que chamavam o céu de estrela. Passei a ser reconhecido como chefe supremo, visto que o inglês não tinha a vontade ou disposição de regular tanta gente. Sentia-me cada vez mais amigo daquele povo e pensei que seria capaz até de defendê-los contra qualquer tipo de ataque da civilização agressora. Passei a admirar o modo de vida simples e alegre. As mulheres eram dedicadas aos filhos e deixavam sempre os homens realizar seus desejos. A comida era natural, tudo a floresta oferecia e não tinha dia em que a caça não era abundante. Todos viviam bem e compartilhavam o que possuíam, com exceção de mim e do inglês. Deixavam pedidos aos interlocutores e sempre traziam brindes a nos ofertar. Havia rituais com frequência, todos direcionados aos seus deuses. Rituais da chuva, da terra, do sol e das estrelas. Diziam que cada um deles era responsável pela vida do planeta, e não duvidavam da presença dos espíritos de ancestrais a compartilhar suas alegrias ou tristezas. Durante a colheita de frutas silvestres, as mulheres iam atrás dos homens entoando canções de alegria pelo que a terra oferecia. Sempre nos banhávamos em um lago próximo, cheio de peixe e abundava água pura e cristalina. Realmente aquela área próxima ao Vesúvio era repleta de vida e trazia o prazer de ter uma vida totalmente dependente da natureza. Em seguida, pensava que aqueles deuses eram capazes de trazer a união para aquele povo. 2 meses se passaram e o chefe inglês, combalido, morreu, para o desespero de suas mulheres e os filhos já entendidos. Na mesma noite, o seu corpo foi posto em uma cama de arbustos e bambus e devidamente queimado. Restou apenas as cinzas. Este era o destino final de todos que morriam, e suas coisas eram destruídas em outra fogueira. Diziam que seus espíritos subiam mais rápido e a chance de ser recebido por Kamanã, deus da morte, seria certeira, quanto mais rápido se desvencilhasse do seu corpo. O inglês deixou um legado de 4 mulheres e 15 filhos de variada idade. Metade da tribo chorou e a outra deixou suas homenagens ao pé da fogueira. Eram colares, restos de sementes e uma erva que, ao contato com o fogo, produzia mais fumaça e seu cheiro quando inalado trazia a sensação de paz para todos os que estivessem próximo do corpo em queimação. Deixamos o ritual já tarde da noite e fui dormir acompanhado das 3 esposas. Na manhã seguinte os restos das cinzas foram jogadas no meio da floresta, e cânticos foram entoados por cortejo de homens e mulheres. Era assim que se despediam de seus deuses que tomavam nova vida. Achei que já havia terminado o ritual, mas, para finalizar, tinham que beber uma poção feita com um pouco das cinzas do morto. O que me causou repugnância, mas não podia deixar de fazê-lo, pois causaria a desconfiança daquele povo cheio de rituais. Passaram-se mais algumas semanas e fui novamente conduzido ao altar sagrado e levado ao posto de chefe supremo, sem outras designações. Já entendia algumas palavras naquele linguajar muito rudimentar, eles costumavam terminar uma frase com assobios e sons que imitavam os pássaros que viviam na floresta. Como bom cristão, deixei aqueles rituais de lado e pensava nos rituais que eram professados na Santa Igreja Católica Romana,
da qual eu era seguidor. Nada tinha a ver com nossa crença. Já não sabia qual era certo ou a errada. O certo era que aquele povo acreditava em uma entidade superior que chamavam de Ankak e outros deuses menores, que traziam prosperidade a todos. Nos seus dias de rituais exclusivos, deixavam oferendas à base de carne na fogueira e pés de tatus, em verdadeiro momento de elevação de suas crenças nos deuses iluminados. Passaram-se mais alguns meses e os guerreiros que haviam ido ajudar a tribo que antes era rival retornaram. Trouxeram notícias que a cada dia o homem em branco invadia as terras e trazia ódio e discórdia entre os povos dominados. A chegada deles aos nossos arredores seria uma questão de tempo, portanto, seria necessário defender aquele povo e seu modo de vida. Chamaram um pajé que costumava fazer previsões e ali declarou que em mais ou menos 50 luas, os homens brancos partiriam para dominar nossa tribo. As 50 luas para eles significavam aproximadamente 2 anos para mim, pois cada ciclo da lua durava em torno de 3 semanas, o que daria uma conta de 150 semanas ou aproximadamente 2 anos a 2 anos e meio. Aquele povo sabia se defender, mas não seria capaz de proteger suas terras apenas com machados rudimentares, lanças e uma espécie de arco. Somente com armas de fogo poderiam resistir por algum tempo. 15. As defesas da tribo. Durante as manhãs, ficava pensando na possibilidade de sair resgatado pelo grupo invasor da tribo, mas ao mesmo tempo não poderia deixar de lado a minha crescente afeição que comecei a nutrir por aquele povo de costumes primitivos, mas que tinha uma cultura toda especial. No fundo não desejavam o mal para ninguém, só queriam defender suas terras de agressores. Nas rodas de dança e música, nas noites festivas, costumava ficar olhando todo aquele aparato do ritual daquele povo. Nutri ideias de como eles aprenderam de geração em geração todo aquele arquivo simbológico. Achava tudo muito rico e cheio de mensagens, das quais o homem branco poderia ter mantido certos pensamentos, que foram banidos das gerações por conquistadores. Para eles, a noite se traduzia por uma passagem para um mundo espiritual em que a alma ficaria suspensa à espera de nova chance para retornar à vida entre os seus pares. Nunca pensavam em almas perdidas e sim necessitadas de mais cânticos e oferendas. Para isso sempre faziam um ritual em homenagem aos seus mortos, comandados pelo pajé, usando fumaças oriundas de incensos diversos extraídos da floresta, que tornavam o ambiente propício para que os mortos se manifestassem através de pequenos aspirantes a pajé. O pajé mesmo estaria basicamente ocupado em conduzir os rituais específicos. Durante uma dessas sessões, veio um espírito de revelação dizendo que nosso povo estaria perdido caso não tomássemos medidas de proteção para nos defender de agressores poderosos. Daí veio a história que, em aproximadamente 2 anos e meio, seríamos agredidos por homens brancos fortemente armados e o povo definitivamente destruído. O que fazer? Não havia resposta. Segundo os deuses, teríamos que continuar nossa caminhada entre os daqui para chegarmos a uma situação em que pudéssemos nos defender contra os invasores, ou seja, não deram opção nenhuma, tudo dependeria como nós nos organizaríamos para defender nosso povo. Digo nosso povo, pois já fazia parte dele, já me sentia como um deles, afinal me tratavam com toda a regalia e eu não tinha do que me queixar. Seus costumes já faziam parte de uma parcela do meu pensamento e atitude, e aquelas 3 mulheres já haviam me conquistado em definitivo. Não havia esquecido Pelenov e meus queridos filhos, mas meu julgamento não poderia ser parcial, pois na situação em que me encontrava não poderia deixar de ser um pouco deste povo. Deitei novamente a olhar as estrelas do firmamento e fiquei a imaginar como tudo aquilo era cheio de perfeição e mistério. O sol durante o dia e a lua e as estrelas durante a noite. Tudo ritmado e cheio de belezas. Novos dias vieram e cada vez mais era consultado a respeito do que fazer para defender a tribo, visto que o tempo passava e todos não poderiam esquecer a preocupação de serem mortos ou dominados.
Achavam que, com minha ajuda, estariam livres de qualquer agressão. No entendimento deles eu seria capaz de, através dos meus sonhos, receber imagens do futuro e tratar de assessorar o presente para o bem comum. Aquela cobrança já me incomodava a ponto de despertar o mais tarde possível, e me fazer de distraído quando eles abordavam o assunto. Não imaginava que poderia ser interlocutor entre espíritos de mortos e os que ficaram aqui na Terra. Após alguns meses, veio o pajé conversar comigo a respeito de diversos assuntos para o bem geral da tribo. Fui consultado a respeito dos futuros invasores. Dialoguei por vários momentos com ele e falei que havia um grupo poderoso de homens brancos que, com suas armas, eram capazes de derrotar-nos em pouco tempo. Seríamos dominados. O pajé retrucou dizendo que seu povo era guerreiro e que os deuses haviam mencionado que um chefe branco enviado por eles seria capaz de derrotar qualquer inimigo que se atrevesse a dominá-los. Ele se referia a mim. Não acreditava naquilo, afinal, não tinha tido preparo ou estudo de estratégia militar. O pajé saiu desapontado com a minha postura e revelou que iria consultar novamente seus deuses para ter certeza do que lhe havia me afirmado. Saiu e demorou 2 dias para, em seguida, confirmar tudo o que havia me dito. Além de chefe, tornei-me guia em caso de agressões ao povo. Demorei-me algum tempo pensando a respeito do assunto e, com a ajuda deles, resolvi fazer um estudo, um apanhado de toda aquela região, além de ver o poderio de nosso ataque e defesa. Éramos 135 homens e 202 mulheres, incluindo 52 crianças. Um povo de pequenas proporções em relação ao poderio militar de nações que tinham interesse na riqueza fácil e dominação de terras. Fiquei triste ao perceber que não restava mais nenhuma esperança entre eles, a não ser que eu decidisse aceitar aquele encargo de orientá-los em defesa de seu território. Comecei a pensar em treiná-los em técnicas de ataque e defesa, um exercício de imaginação, já que não tinha nenhuma experiência nesses assuntos. Adestrei um grupo de 55 homens, os mais fortes e velozes para combater no corpo a corpo, e deixei os mais fracos e velhos para auxiliar na confecção de alguns tipos de armas. As mulheres foram convocadas para fazer um valoroso estoque de armas e utensílios de apoio, tais como cobertores e mantas para as épocas de frio. Quanto à comida, começamos a fazer um estoque e armazenar em certas galerias do túnel criadas pela natureza e que só eles conheciam suas entradas e mistérios. Aqueles túneis tinham sido a passagem que tanto procuramos até chegar ali, mas que pela sua diversidade seria muito difícil alguém se aventurar a chegar através dele até nós. Eu que o diga. Uma verdadeira aventura que fizemos e deu no que deu, todos mortos e eu, um prisioneiro de luxo, com perspectiva de ser elevado a mártir por aquele povo cheio de crenças e que não acreditava na falha de seus deuses. Ficamos elaborando outras soluções, caso fôssemos pegos de surpresa e decidimos criar um sistema de defesa usando cavernas e passagens naturais entre a floresta e o vale que acreditávamos ser onde os agressores iriam iniciar sua invasão, visto que a parte norte do vulcão não permitia acesso fácil a grupo de pessoas que traria consigo colunas de canhões, cargas e mantimentos. Era uma questão de tempo. 16. Bastille, o pároco aventureiro. O luar era tão belo que eu costumava observar aquele espetáculo por várias horas, como se algo me atraísse naquele ambiente. Ficava extasiado e lembranças sempre vinham à minha mente, principalmente sobre minha amada Pelenova. Só Deus poderia dar-me notícias suas. Certa manhã ouvi um murmúrio na tribo dizendo ter avistado supostos invasores. Todos corremos para o local indicado e localizamos pegadas de sapatos de homens que invadiram nosso território em direção noroeste, afastando-se do centro das nossas terras, longe do vulcão. Eram em número de 13 e isto deixou-nos preocupados de já serem os precursores do ataque ou poderiam apenas ser viajantes perdidos naquelas paragens. Ao certo, não pudemos chegar a nenhuma conclusão.
A verdade é que nosso isolamento ainda era o trunfo daquele povo. Serviam a animais de caça assados em fogo brando. Diziam que aquele modo de assar tornava o alimento mais saboroso e os grãos colhidos em plantação próxima completavam as refeições básicas que todos degustavam. Como era o chefe, generosa porção de alimentos era oferecida a mim e o ritual de dormir com as 3 mulheres persistia, até que uma delas voltou a engravidar. Era por isso que o chefe inglês tinha tido tantos filhos. Seus descendentes eram bem ativos e possuíam saúde boa, enquanto os demais, devido ao ritual alimentar baseado em gotas de mistura de ervas, traziam destruição do paladar e outras doenças de pele. Era um povo marcado pelos sadios e os que sofriam de diversas doenças. Os caçadores eram escolhidos entre os descendentes dos chefes. E o que aconteceria quando eu sumisse daquele lugar? Como ficaria o nascimento dos descendentes dali por diante? Provavelmente seria uma tribo de mais doentes que sadios. Enquanto isto, no povoado ao sul do Vesúvio, em distância de 56 km, vivia um padre de nome Bastille, cheio de ideias a implantar na comunidade. Tinha opinião formada a respeito de um povo que se dizia zumbi que, de tempos em tempos, aterrorizava as cidades próximas ao Vesúvio. Dizia que aquilo era crendice popular e só fazia trazer medo e desavenças aos moradores. Inclusive ficou sabendo que vários aventureiros já haviam tentado chegar à verdade dos fatos, mas, misteriosamente, desapareceram em certos túneis que diziam ser o caminho para a terra do zumbi. Tudo imaginação. Não existia nada daquilo e, para provar que tudo era mentira, organizou um grupo de valentes de várias cidades próximas para resolver este dilema. Dizia que em menos de 2 semanas seriam capazes de atingir o fim daqueles túneis e finalmente chegar à conclusão de que tudo era uma farsa. Dizia que aquelas mortes estavam relacionadas a cruéis assassinos em busca de joias e fortunas dos habitantes das cidades. E que tudo em breve seria esclarecido. Quem se entusiasmou com o sermão do padre Bastille foi Pelenova, que já não tinha notícias de Soluderov fazia mais de 2 anos. Ela ficaria feliz em pelo menos encontrar algum vestígio de seu amado. Luderov não conhecera sua segunda filha, e Pelenova tinha saudades intensas do amado. Sobrevivia fazendo serviços de costura e arrumações em casas de família, mas, como não era o suficiente para sustentar a todos, passou a contar com a bondade de vizinhos e da própria igreja, que vendo a necessidade básica de Pelenova, sempre mandavam cestas de pães e outros alimentos para a pequena família, tudo já com aval dos servos de Maria, que tinham na religião a ideia de ajudar os desamparados. Passaram-se mais alguns meses e a nova expedição partiu em direção ao túnel cheio de mistérios, tendo à frente o padre Bastille, europeu de descendência húngara. Nada temia e sua ideologia pendia mais para ajudar os pobres do que receber donativos para a atrativa e rica igreja. Dizia que sua missão não era apenas divulgar a palavra do Mestre Jesus, mas, sim, também praticar com toda a bondade tudo que ele havia ensinado através de parábolas e trechos de conversas com os apóstolos Paulo e Pedro. Padre Bastille era considerado um herói por onde passou. Chegou a desmistificar vários casos de prováveis possessões em corpos de jovens indefesos. E eis que esse sacerdote cheio de idealismos partiu em direção ao inimaginável para ele, escoltado por 9 guardiões da fé, fortemente armados e cheios de coragem para enfrentar qualquer armadilha. Ao entrar no primeiro túnel, aquele com formas estranhas, onde Luderov entrou para não mais voltar, abençoou os que foram ver a partida e com uma tocha na mão e um crucifixo na outra desceu ao primeiro nível do estreito túnel e sumiu com os demais, pelo menos com as mesmas convicções. Logo no início atravessaram o salão, tomado de vermes rastejantes, que com o tempo ficou ainda mais gosmento e apavorante do que na época de Luderov e seu grupo, mas viram certos sinais que ali já tinham passado humanos à procura de algo.
Mais adiante chegaram ao salão onde foi localizado um jarro de barro e continuaram a expedição semelhante à de Luderov. O que eles não sabiam, e nem Luderov descobriu, é que aqueles túneis tinham saídas para pontos diferentes na superfície. De acordo com a trilha a ser seguida, daria para outras áreas ao redor do Vesúvio. Havia uma passagem que com muita dificuldade levaria o grupo a uma comunidade próxima a um rio onde vivia um povoado agressivo, com costumes bárbaros e cheio de pessoas consideradas canibais. Já era o ano de 1818 e esses excursionistas não desviaram seu caminho, mas aos poucos perceberam quão difícil era transpor as passagens daquele túnel, que seguia para baixo e tornava-se mais quente. Padre Bastille já tinha consciência de que nada seria fácil sem a ajuda de seu Deus. 17. Bastille capturado. Deparamo-nos com uma fenda estreita à nossa frente, mas tínhamos que ultrapassar, já que o grupo de Luderov tinha passado por lá, tendo vários objetos de marcação encontrados por nós. Só que este salão à nossa frente era repleto de cobras e lagartos, com cheiro insuportável de animais mortos e restos de comida. Olhamos pelas paredes e vimos pontos de sustentação e engates deixados por outros exploradores. Foi assim que decidimos usar nossas cordas e fazer o mesmo percurso. Mas como tínhamos muita bagagem, demandaria tempo até cruzarmos para um outro lado. Os 5 primeiros foram bem, mas os demais não conseguiram ultrapassar aquele obstáculo, pois a terra tremeu e algumas paredes do túnel se tornaram mais fragmentadas, impossibilitando nova fixação de grampos para sustentar a corda. Passamos a ser 5 exploradores e continuamos seguindo o caminho sinalizado por Luderov. Saímos em abertura próxima para cima e localizamos uma pequena cratera que nos deu liberdade para o exterior do túnel. Naquele ponto decidimos que só 3 de nós seguiríamos. Os outros 2 voltariam pela superfície para tentar localizar o grupo que ficou no túnel e iriam retornar ao povoado. Padre Bastille arguiu Antônio. O que o senhor acha de armarmos nosso acampamento aqui? Só seguíamos com nossa excursão amanhã. Já está anoitecendo e com o cansaço do dia seria prudente recuperarmos nossas forças, após um banho e alimentação adequada. Certo, disse Antônio, concordo com você. Devemos só retornar à nossa nova investida no túnel amanhã e o que me surpreende é o quanto estamos tão perto do vulcão Vesúvio e quão distantes do vilarejo. Deixemos nossas coisas aqui, vamos armar nossa tenda e procurar um rio próximo para nos banharmos. Feito isto, os 3 partiram para localizar um rio e deixaram suas coisas no interior da tenda. Alguns quilômetros ao norte, localizaram um pequeno riacho de água salobra e passaram a banhar-se enquanto faziam planos para o próximo dia. Antônio deixou os 2 companheiros, pois já era tarde e deveriam retornar à tenda para providenciar o devido jantar. Ao chegar ao local, perceberam que foram roubados todos os mantimentos e algumas cordas haviam desaparecido, pegadas de gente grande foram deixadas como marcas no chão. Definitivamente, não estávamos sós e como a noite rapidamente abateu sobre o grupo, foram retirados certos frutos de árvores, para saciar a fome. Não sobrou nem os talheres que traziam consigo. Tudo fora devidamente levado pelos ladrões. Só as armas que se salvaram, por terem sido levadas para o banho. Resolveram fazer um turno de vigilância para não serem surpreendidos pelos ladrões. Padre Bastille ficou acordado até a meia-noite e os demais dividiram o tempo restante. Pela manhã fizeram fogo e assaram restos de animais caçados há alguns dias, que trouxeram devidamente salgados. Estavam com muita fome e aquele café só serviria para diminuir a fome por algumas horas. Resolveram prosseguir. Foram para o túnel e logo encontraram sinais da passagem de Luderov e sua turma. Já fazia mais de 3 anos quando os aventureiros deixaram o pequeno povoado e entraram no túnel para nunca mais voltar. Deixe o peso no chão e vamos nos arrastando até aquele porto, falou Bastille. Caro padre, deixe-me ajudá-lo, dê-me suas coisas e vá primeiro e, por favor,
Não fique muito próximo da borda daquele penhasco, dentro do túnel. Certo, mas deixe um pouco de peso nas minhas botas, caso haja um desequilíbrio do meu corpo. Estas botas podem ajudar a me sustentar e não cair. Chegaram perto de mais um local sinalizado e observaram uma espécie de penhasco que dava a ideia de um grande salão, cheio de plantas em suas paredes. Ao longe corria um rio subterrâneo. Deixamos nossas coisas próximas e descemos com cuidado por uma trilha estreita até atingir a base daquele salão, cujo tamanho lembrava um campo de plantação de trigo. Ao chegarmos próximo ao rio, Padre Bastille pediu para Antônio entrar na água e relatar o que poderia ver. Quente. A água está muito quente, relatou Antônio. Mergulhe e veja se dá para observar algo. Antônio atendeu ao pedido do Padre Bastille. Mergulhou e localizou uma passagem para uma galeria cheia de luzes. Padre Bastille não tardou a mergulhar também. Passou por debaixo de pedras suspensas e atingiu o tal salão iluminado. Ficou fascinado com aquelas paredes que irradiavam uma espécie de luz que não dava para prever de onde se originava e se era a criação de Deus ou do demônio. Passaram alguns momentos tentando arregimentar provas que pudessem justificar a beleza do local. Após insistente pedido de Antônio, prosseguiram com a exploração. Retornaram à superfície através de saída sinalizada por Luderov, caindo diretamente numa região de mata fechada e poucas clareiras. Esses 3 exploradores continuaram em direção contrária ao vulcão, após contornarem um de seus lados. Bastille estava cansado e preferiu dar como encerrada a expedição, por falta de comida e recursos. Onde estariam? Aquele lugar, ainda com aspecto místico, aparentemente pouco explorado, não tinha marcas de que era habitado. Resolveu prosseguir mais um pouco e se deparou com uma figura tribal à sua frente. Recuou e desembainhou um facão para se proteger. Surgiram outros elementos com lanças, arcos e flechas que capturaram o padre e seus companheiros e os levaram para uma entrevista com o chefe da tribo. Ao chegarem à tribo, Padre Bastille e seus companheiros quase desmaiaram ao ver um homem branco, cheio de tatuagens em seu corpo, que os saudou com um olá, de sotaque europeu. Era Luderov, perfeitamente integrado àquela tribo. No entanto, o pajé da tribo, percebendo o vínculo de Luderov com os novos capturados, ordenou para que eles sejam presos e submetidos à prova da poção feita na tribo. A mesma que dizimou os últimos companheiros de Luderov. Ao anoitecer, todos fizeram uma roda em torno dos forasteiros, confundidos com os conquistadores, e passaram a pintar seus corpos com tintas extraídas das árvores da floresta, e a mostrar o que eles deveriam fazer no outro dia. Bastille achou tudo aquilo deprimente e desnecessário, mas nada tinham a fazer, somente rezar a Deus Todo-Poderoso. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. 18. O teste. Padre Bastille, o senhor não sabe o que lhe vai acontecer. Me tire daqui, Luderov. Não me deixe morrer. Cristo não vai perdoar estes primitivos pecadores. Isto é uma injúria muito grande. Não vai haver perdão. Padre, olhe, controle-se. O senhor não pode fazer nada. Tudo o que o senhor fizer demonstrando desespero será bem pior para todos. Diga para estes animais que somos pessoas de bem, que não viemos agredi-los ou fazer-lhes mal. Não adianta, padre, eles não querem intrusos nas suas terras. Ademais, esta sua roupa estranha de pároco os deixou mais irritados. Como ousam atacar um representante de Deus? Não reconhecem serem pecadores? Não, padre, aqui isto não tem a menor importância. O que vale para eles é preservar a sua casa, a natureza, caçar e dormir o sono dos justos. Como você sobreviveu a estes fascínoras? Fizeram um teste comigo,
Me deram para beber uma poção mágica que só os fortes sobrevivem, então eu sobrevivi. Deixe de mistérios, isto não existe. Estes animais não têm capacidade de realizar tal proeza. Tem, sim, e pior que deverão fazer o mesmo com o Senhor. Não me diga. Achas que vou beber a poção mágica? Vai sim, ou então morre imediatamente, sem piedade. E os outros, o que fizeram? Morreram ao tomar a tal poção. Não acredito, você aí, sem poder fazer nada por nós e eu aqui atrás destas grades. Não reclame, padre, seu destino será logo dado após tomar a poção. E se eu sobreviver? Serão dadas ao Senhor todas as regalias e terá a chance de procriar com belas mulheres. Mas que sacrilégio! Isto não poderia acontecer comigo. Tenho votos a cumprir. Sinto, meu pastor, mas este é o destino dos que sobrevivem à ingestão da tal poção. Padre Bastille ficou assustado com aquela conversa. Sua fé seria, a partir de agora, posta em prova. Aqueles homens primitivos não tinham o conhecimento da igreja ou outro tipo de dogma escrito que os faria entender aquela situação em que o padre se encontrava. Para esse povo só interessava a pura e simples sobrevivência e que seus agressores não dominassem suas terras. Passaram-se algumas semanas e finalmente chegou o dia em que o religioso e seus 2 companheiros seriam postos à prova, ingerindo a poção feita com lava do vulcão Vesúvio. Deitaram-se num leito coberto por plantas e foram chamados até a beira da cela, um por um, até ingerir todo o conteúdo da bebida. Padre Bastille foi o primeiro a se contorcer de dor e urrar até cair praticamente desfalecido, consequência da dose da poção. O segundo foi Antônio, que não sabendo de nada até pediu dose extra daquele líquido com gosto de frutos da terra. Foi o primeiro a cair morto, quase instantaneamente, após ingerir tudo. E o terceiro homem, Sr. Genésio, já com certa idade e após ter visto os outros 2 terem caído em estranha posição, decide não beber e foi abatido como um animal enjaulado, recebendo várias feridas com as lanças envenenadas. Tudo se consumou em poucos minutos. Deixem-me ver o que restou, falou o pajé na língua própria deles. Só restou um. Tragam a tigela de sopa e deixemos este, com roupas estranhas, tomar o líquido revigorante. E assim foi feito. Retiraram o padre Bastille da jaula e colocaram-no próximo à pedra grande. Deitaram-no e jogaram bastante água fria nele. Tinha passado no teste, por algum milagre, aquele padre sobreviveu. Vai ver que foi protegido por algum santo protetor, pensou Luderov. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mas nada disso era verdade. Padre Bastille tinha um traço genético semelhante ao de Luderov, portanto gozava de uma relativa imunidade contra aquela poção de veneno. Deixem-no aí, gritou o pajé, não façam mais nada. Percorri alguns passos e fui ver o estado de Bastille. Era de se lastimar, seus olhos se retorciam em movimentos desconcertados, sua boca ficou roxa e expelia muita saliva, seus cabelos caíam. Quando era movimentado, ele dizia palavras intraduzíveis. Fiquei observando e só o tempo iria dar uma chance para o padre retornar ao normal. Fui consultado pelo pajé, afinal ele havia sobrevivido, e recomendei que seria prudente dar uma melhor atenção ao padre a partir daquele momento. E assim o fizeram. Levaram o religioso para uma confortável tenda, cobriram-no com cobertores e o aqueceram próximo ao fogo de uma fogueira. Bastille estava salvo. Passaram-se alguns dias e o pajé me chamou para servir de interlocutor com Bastille. Pergunte se ele veio do mundo dos mortos, se vira seu irmão que partiu da vida há 15 anos. Não, respondeu Bastille. Então você não morreu? Como você sobreviveu? Não sei, respondeu Bastille. Não sabe ou não quer contar?
Não sei, realmente não entendo. Deixe ele se recompor mais, disse o pajé. Então o religioso fora deixado para se recuperar. Bastille, descanse, não fale mais nada, diga, da próxima vez, que você viu somente uma luz, foi o que eu falei quando retornei a mim e também fui perguntado. Ora Luderov, não posso mentir, afinal dei meus votos de sempre falar a verdade. Acontece, padre, que eles não entendem seus votos e se não disser nada, eles vão lhe matar de qualquer maneira, já que eles têm a crença de vida após a morte, não esta que o Senhor prega na Santa Igreja, mas é que o espírito continua a existir e um dia pode voltar em forma de um leão, uma lebre ou outro tipo de animal ou planta. Como podem pensar assim? É fácil. Tudo eles acham que tem vida e que esta vida pode evoluir ou retroceder conforme a pessoa tenha sido boa ou má. Após aquelas palavras, Bastille deitou e rogou a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo que o ajudasse a ser libertado das mãos daquele povo impuro e pagão. Que Deus me proteja, clamou o padre. 19. Os caçadores. Já era tarde da noite quando Luderov apareceu onde o padre Bastille estava descansando e, subitamente, iniciou um diálogo. Bastille, acorde, trago notícias de pessoas ligadas a nós. Como Luderov. Estamos isolados nesta tribo. Foi um dos batedores que conheço, ele disse que outros estão próximos daqui. Se for verdade, devemos nos preparar para correr o máximo que pudermos. Sim, mas antes temos que ter certeza da verdade dos fatos. Como saberemos? Indagou o Bastille. Aguardaremos todos dormirem e tentaremos sair em direção ao grupo que pode estar nos procurando. Desta forma, mais ou menos por volta de 1h30, Bastille e Luderov deixaram o acampamento da tribo e rumaram em direção ao rio em que os supostos amigos estariam aguardando. Depois de mais de 1 hora caminhando na mata fechada, já próximos do vulcão, Luderov avistou uma fogueira. Aproximaram-se com cuidado e viram um grupo de pessoas que pareciam mais caçadores sem alma do que os amigos à sua procura, já que havia até restos de animais à mostra, próximo das espingardas usadas, provavelmente para batê-los. Não tinham aspecto de boas pessoas e aquilo poderia trazer graves consequências para a tribo. Bastille, vamos embora daqui. Eles não parecem homens de bem. Tem razão. As caras deles parecem de foragidos da justiça. Então, eles partem de volta para a tribo, para longe daqueles forasteiros. Ao chegarem, foram silenciosamente para seus alojamentos, separados por um verdadeiro paredão de pedras. Luderov ainda não poderia ter falado dessa maneira com o padre sobrevivente e muito menos ter saído em altas horas da noite com ele. Luderov ergueu o seu informante. Como sabes que eles são nossos amigos? Não sei, respondeu o batedor, só deduzi que poderiam conhecê-los e talvez se submeterem ao nosso ritual da poção mágica. Não penses nisso. Estes homens são pessoas capazes de nos matar. Como poderemos despistá-los? Arguiu o batedor. Não podemos. Deveremos observá-los o mais próximo possível e não deixá-los aproximarem-se daqui, porque pode ser fatal para toda a tribo. Com estas palavras o nativo saiu em direção da floresta para fazer o monitoramento dos caçadores, que até então pareciam ser gente do bem. Falaremos com o pajé e o conselho da tribo, disse por último Luderov. Todos tomaram seu rumo e Luderov pediu uma reunião de urgência com o conselho de anciãos da tribo para revelar o que estava acontecendo. Foi dito que um grupo de homens brancos, com aspecto de delinquentes, estava próximo da nossa terra. Seria necessário nos protegermos de qualquer ataque. O pajé, desconfiado dessa informação, pediu para Luderov explicar a origem da conversa. Ora, estava de noite a pensar, e saí para andar próximo ao vulcão,
quando vi um grupo de pessoas a confidenciar sobre uma tentativa de ataque precoce à tribo de nativos que aqui habitavam. Pensei em correr o máximo que pude até alcançar nossas terras e trazer a informação rapidamente. Só sei que levei horas até retornar ao povoado. Nunca deixe nossa tribo sozinha, repeliu o pajé. Não tens condições de percorrer estas terras sem acompanhante, senão podes deparar com seres horripilantes que moram na floresta e ser seduzido pelas mulheres deles. Eles têm o hábito de vaguear durante a noite e trazem em seus corpos marcas de matanças, principalmente de cidades próximas, onde costumavam entrar para conquistar homens e mulheres que estão em busca de aventuras. E no final são usados em rituais mórbidos, que os levavam até a morte. São chamados de espíritos errantes da noite ou de ludários, em linguagem nossa, relatou o pajé. Com aquela revelação, comecei a imaginar que aquelas pessoas poderiam ser as mesmas que atacaram nossa vila e deixaram muitas mortes, entre elas algumas donzelas. Mas como se explicaria o sumiço repentino deles, já que não conseguíamos alcançar nenhuma pessoa suspeita daqueles atos grosseiros? Continuando sua explicação, o pajé relata que estes homens são de uma tribo dissidente da nossa. Há muitos anos atrás, resolveram alguns dos homens do mesmo sangue, trazer para a tribo uma jovem que tinha seus 25 anos, cheia de tatuagens no corpo e descendia da tribo dos Mordozes, tribo inimiga que tinha disputa de terras conosco. Deixamos presa a uma árvore e de repente iniciou um grito passando a ter o corpo retorcido, sua face ficou deformada, adquirindo o aspecto de um gorila gigante com dentes afiados, fazendo gestos de caça. Deixamos a jovem ali e saímos correndo em direção oposta e fomos surpreendidos por pessoas, parentes seus, que também tinham um aspecto semelhante ao dela. E saímos correndo o mais rápido possível, agora sem olhar para trás, mas um dos nossos foi alcançado e feito preso por eles. Já não eram humanos, e sim verdadeiros animais, sem aspecto definido. Dizem que para soltar essa moça, seus companheiros fizeram uma caminhada de 2 dias sem parar e trouxeram seus deuses que os transformavam em outra pessoa mais fortes e agressivos. Depois de 2 dias retornamos e só encontramos restos da roupa de nosso companheiro, mas nada, nenhum vestígio, eles haviam desaparecido. Após mais 2 dias de procura pelas matas, finalmente encontramos o refúgio deste povo. Eram verdadeiros animais que comiam todo tipo de carne, inclusive humana. Saímos correndo, mas antes presenciamos o retorno de seu corpo para a forma original após terem se alimentado do nosso homem. Nunca mais tivemos contato com eles, decidimos evitá-los e não nos aventuramos a enfrentá-los. Deixamos o tempo passar, mas com estes relatos, temíamos que estivéssemos em perigo com estes caçadores, que irão chamar a atenção do povo canibal e logo saberão nossa localização. Tragam o batedor para que ele informe de maneira precisa a localização do grupo caçador e seus companheiros. Não tardará, eles serão caçados, falou o pajé. 20. O Adil. Pela manhã o pajé reúne vários guerreiros e parte para procurar o grupo de caçadores que cruzavam as suas terras. Luderov ficou na tribo, com Bastilha ainda em recuperação, permanecendo em sua ardente oração com um crucifixo que lhe restou. Luderov, fique e vigie nossas terras, ordenou o pajé. Claro, não deixarei ninguém se aproximar de nós. Bom, caso eu não retorne até a noite, remova a todos para o túnel próximo ao Vesúvio e nos aguarde. Assim, o pajé vai à procura dos invasores e desaparece após entrar na mata. Luderov se recolhe ao seu aposento numa cabana próxima e fica a imaginar o que poderia acontecer à tribo. Não tardou e vieram notícias de um violento combate entre os guerreiros da tribo e os caçadores. Ao saber do ocorrido, Luderov resolveu pegar em armas e sair em defesa de seu povo. Reuniu meia dúzia de guerreiros, deu ordens de avançar e não ligou para que o pajé tinha lhe falado.
Partiu com toda a força e encontrou 6 guerreiros presos e outros 4 machucados pelos combates com os caçadores. Avançou e iniciou uma luta corporal com os 15 caçadores, que não resistiram ao ataque surpresa e debandaram em retirada frente ao ataque. Luderov acreditou que eles não voltariam, mas não seria bem assim. Após libertar a todos, Luderov pediu desculpas ao pajé. Informou que aquele gesto seu fora impensado, porém necessário para libertá-los. O pajé agradeceu e declarou: obrigado. Sem sua ajuda, provavelmente, seríamos mortos e nossa tribo estaria em perigo. De hoje em diante tu serás nosso conselheiro e sempre te ouvirei. Luderov ao ouvir isso, rebateu: não se preocupe, só fiz o que achei certo. Se não pudesse libertá-los, correria para nossas terras e esconderia nossa gente. Retornaram então à tribo e prepararam-se para a nova investida dos caçadores ou do povo canibal. Após alguns dias, uma jovem dos canibais aparece na tribo e ofereceu um conjunto de frutos em simbolismo de boa e próspera vizinhança. Luderov desconfiou e apreendeu a jovem para interrogatório. Como nos achaste? Estamos escondidos há muito tempo. Não achei, fui mandada para participar de suas vidas. A partir de hoje pertenço a vocês. Não queremos sua presença. Retire-se e volte para seu povo. A jovem deixou os frutos no chão e voltou para o interior da floresta. Restavam várias dúvidas a respeito do que fazer dali em diante, pois, pelo visto, seríamos atacados pelos canibais ou pelos caçadores. Seria uma questão de tempo. Fui falar sobre isso com o pajé. Concordo, Luderov, seremos expulsos das nossas terras, mas o que fazer? Tem um plano, falou Luderov. Deixaremos rastros de que abandonamos nossas terras e vamos nos reportar ao grupo rival, para que eles ocupem nossas terras. Diremos que vamos embora e não voltaremos mais. Certamente após nossa migração, veremos os nossos inimigos, finalmente, ocupar as terras e terão batalhas com os canibais ou os caçadores. Procedemos dessa maneira, retiramos-nos em direção aos túneis e deixamos as terras, mandamos um emissário avisar que não voltaríamos mais. Aos poucos, depois de alguns dias, estávamos alojados num grande salão no interior do túnel, e os guerreiros do grupo rival abandonaram suas terras em direção à nossa. Dias se passaram e fomos para cima de uma árvore, eu e Bastille, ele já meio recuperado. Após sentir o perfume da floresta, pediu para ver de perto os invasores. Padre Bastille ainda não podia correr ou fazer o mínimo de esforço. Estava sendo observado por espíritos que o acompanhavam e o influenciaram a realizar orações no seu pensamento. Pai, perdoa esses agressores, eles não sabem o que fazem. Dá-lhes uma chance para não se comprometerem perante as provas divinas. São crianças espirituais e, como tal, necessitam de amor e paixão. Não deixe que eles massacrem este povo. O ardil de Luderov funcionou muito bem. Os caçadores partiram para o ataque aos nossos inimigos, dizimando mais da metade daquele povo e nós, escondidos, não sofremos derrota nenhuma. Nosso estrategista, o pajé, surpreendeu-se com tal notícia e comemorou quanto pode. Luderov falava. Veja que nossos inimigos foram dizimados. E agora? Como vamos proceder? Aguardaremos o momento oportuno para retirar os corpos dos que tombaram. Queimaremos e faremos orações por suas almas. Era meia-noite e todos dormiam no túnel. Luderov aproxima-se do pajé, que estava sonolento, e o chamou para uma conversa. Pajé, sonhei que seríamos expulsos das nossas terras, o que achas? Não sei. Só penso que todos nós temos que nos proteger e lutar contra os invasores, mas como poderemos nos defender? Somos em menor número e, provavelmente, seremos dizimados.
Luderov falou, energicamente. Devemos lutar. Diante daquela colocação, o pajé indagou Luderov. Lutar. Mas para que se seremos mortos? Para deixarmos aos nossos descendentes nossas terras. Sim, mas como se estamos em pequenos números, isolados. Não temas, tão logo que o dia amanheça retornaremos com a tribo perdedora e com mais homens disponíveis. Iremos prorrogar a realidade dos fatos. Temos muito cuidado para que não percebam que nossa saída fora é estratégica. Passaram-se alguns dias e Bastille anunciou que iria se entregar aos caçadores, já que haveria uma chance se eles não quiserem matar um representante de Deus na terra. Ouvindo isto, Luderov não falou nada, mas deixou um guerreiro de prontidão junto aos amigos. Passaram-se algumas semanas e Luderov ordenou que todos retornassem às suas antigas terras, passando pelas terras do grupo rival. Nada encontraram. Artigos de riqueza não também foram mandados pela retaguarda. As nossas terras ainda estavam repletas de espíritos dos recém-mortos, isto era o que dizia o pajé. E com uma Bíblia na mão, Padre Bastille esperou ansiosamente ser resgatado pelos caçadores. Nenhum, nem outro, o grupo de Luderov retomou suas terras e tentou bloquear todo tipo de som que pudesse denunciar o retorno da tribo. Padre Bastille esperou em vão por qualquer tipo de resgate. E assim iniciaram a reconstrução da sua tribo. Era janeiro de 1818. Já permanecia ali naquele paraíso natural por 2 anos e meio, e agora acompanhado do sacerdote Bastille, que negava constantemente ter algum tipo de relação com as nativas que lhe eram oferecidas. Tudo em vão, pois sua tendência de não manifestar sua posição de homossexualidade fazia com que os homens da tribo desconfiassem que algo havia de errado com aquele padre. Já tinham tentado de tudo, até mandaram uma das mulheres mais atraentes da tribo fazer-lhe uma visita, mas o pastor de almas negava toda e qualquer aproximação feminina. Tudo decorria naturalmente e, para aqueles tribais, negar uma relação feminina era passível de severa punição. O que eles respeitavam era o fato de Bastille ter sobrevivido ao teste da poção. Bem, histórias à parte, todos ansiavam que o padre desse novos membros à tribo a partir da fertilização de suas mulheres. Mas até ali a paciência daquele povo primitivo estava sendo posta à prova. Até quando iriam esperar? Não sabia, só eles tinham esta ideia. Enquanto isso tentávamos ter uma vida normal. Pela manhã, realizava triagens entre os que tinham problemas a resolver como brigas familiares ou disputas de heranças. Sempre traziam a mim para dar um veredicto a respeito. O pajé conduzia os rituais religiosos do grupo com muita desenvoltura e as mulheres confeccionavam as roupas e cobertores para ajudar a enfrentar o inverno, que a cada ano se tornava mais rigoroso. Tudo ia bem desde a última batalha que este povo enfrentou, resolvendo usar uma defesa através do ardil por mim elaborado, deixando o grupo rival enfrentar aqueles caçadores inescrupulosos. Durante a tarde íamos recitar contos e conversar com os líderes da tribo, a fim de passar o dia e saber das dificuldades que a tribo passaria nos tempos atuais e futuros. Tudo seria discutido, desde o armazenamento de víveres até a criação de animais que poderiam fornecer leite ou carne para a sobrevivência. Apesar de serem caçadores e coletores da natureza, dei noções de como domesticar animais para nosso uso futuro. As coisas transcorriam em uma paz incrível até que o novo grupo de caçadores fora avistado. Dessa vez trouxeram cães farejadores e outras armadilhas para caçar animais de médio porte. O inverno logo chegaria e todos queriam guardar o máximo de carne possível para enfrentar os rigores do frio. Pajé e Bastille me procuraram para discutir tal situação. Não queríamos ser expostos a um novo conflito, tampouco abandonar nossas terras, já beneficiadas com áreas de cerca e cultivo de algumas hortaliças. Deixamos o acampamento em número de 4 em direção aos tais caçadores,
a fim de observá-los e ver suas verdadeiras intenções. Nos banhamos com lama sulfúrica proveniente das áreas próximas ao vulcão para que os cachorros não farejassem nossa presença e fomos de noite observar o mais próximo possível toda a movimentação do grupo. Eram cerca de 18 homens, bem armados, com 5 cães adestrados para farejar caças volumosas. Tinham materiais como espingardas e facões, além de redes de prisão e verdadeiras armadilhas mortíferas, que pelo seu aspecto eram capazes de prender animais de médio a grande porte, inclusive um homem pequeno. Deixamos o local com tudo o que tínhamos de observar em nossas mentes e retornamos à nossa tribo com notícias não muito animadoras, já que aquele grupo era relativamente grande e com poder de agressão considerado alto. Não contávamos com armas de fogo, muito menos com cães farejadores, capazes de agredir os animais que estavam sendo procurados. Naquela noite, deitamos preocupados com todo aquele arsenal que vimos, mas os deuses iriam trazer uma solução, segundo o pajé. Passei a chamá-lo de Horácio, o pajé que na verdade se chamava Ocato, na linguagem deles significava amigo dos espíritos. O pajé fora descoberto desde a sua infância através de suas atitudes, que dizia estar conversando com os espíritos dos seus ancestrais mortos. Tinha o costume de ver o passado das pessoas, com uma incrível precisão, além de ser preparado como conhecedor de ervas curativas que todos, mais cedo ou mais tarde, necessitavam utilizar. Horácio era muito rigoroso em suas atitudes, na verdade ele era o líder do povo do Vesúvio e o que dizia se transformava em lei. Quanto ao que eu falava, se transformava em objeto de análise dos que ouviam os conselhos que dava. Mas tudo era harmônico e pacífico, bem diferente do povo animais homens ou daqueles seres que se transformavam em bestas a serviço do mal. Ficava a observar o quanto aquela cultura era diferente da minha, proveniente da região dos Balcãs, com costumes mais voltados para a religião e família. Para aquele povo, o jovem de poucos anos já tinha que passar por uma prova de coragem, tanto para os meninos como para as meninas. Os meninos eram levados para bem próximo do vulcão e deixados lá por 2 noites, para procurarem um amuleto produzido pelas lavas do vulcão. Tratava-se de uma pedra polida pela natureza que só existia próxima ao Vesúvio. Era de cor vermelho âmbar e, quando exposta ao sol, parecia que incandescia, algo que partia do seu interior. Cada guerreiro possuía uma amostra dessa pedra. Só que para consegui-la tinham que ficar bem próximo da base do vulcão e até escavá-lo, superando as dificuldades que aconteciam para detê-los. Não estávamos preparados para enfrentar os caçadores, estávamos, sim, com receio de ser descobertos e agredidos. Apesar do nosso maior número de guerreiros, só tínhamos armas feitas à mão por nós. Tínhamos que elaborar algo para nos proteger. 21. O segredo. Não temos condições de combater estes caçadores, vejam como são bem equipados, falou Bastille. Certamente temos que achar um jeito de emboscá-los para defender-nos, ponderou Luderov. Mas como? Estamos em bons números, só que não temos tantas armas. Proponho que eu vá falar com eles. Me identifico como pastor perdido e deverão me dar abrigo. Farei com que eles partam e me levem junto. O que acha? Luderov olhou para Bastille e disse. Não se iludas, o pajé não o deixará ir embora com eles, porque você é considerado um representante dos deuses deles. Tentar não faz mal. Está bem, Bastille, então vá, converse com o pajé e verá que tenho razão. Durante esta noite, após a última refeição da tribo, Bastille, enquanto entoava uma bela melodia musical, se aproximou de uma das mulheres que o assediava e pediu para que ela o acompanhasse até próximo à tenda em que o pajé se encontrava. Ficaram conversando junto a uma fogueira e quando o pajé saiu para ver o que estava acontecendo surgiu Bastille, acompanhado. Ele pede para ter uma conversa com o líder religioso. O senhor me permite? Indaga Bastille. Homem branco quer o quê?
somente fazer uma observação. Então diga, não tenho muito tempo para ouvir. Quero lhe chamar a atenção que aqueles homens maus são capazes de atacar a tribo e uma maneira de impedi-los seria de eu ser levado até eles. Assim poderei convencê-los de me levar para longe daqui. Direi que fiquei perdido e logo irão respeitar a minha condição de servo da Santa Igreja. O que o Senhor acha? Nunca, você é um semideus, não pode abandonar-nos. Mas é a única possibilidade viável. Não, morreremos defendendo nossa terra e o nosso povo. Bastille tentou continuar com a conversa, mas foi interrompido pela mulher que o acompanhava que, entendendo a situação, puxou Bastille para longe do foco do pajé. Deixe-me, reagiu Bastille. Não, venha comigo, preciso lhe mostrar uma coisa. Bastille resolveu acompanhá-la e ficou surpreso ao ser levado para uma das entradas do misterioso túnel. Ao chegarem lá, a mulher de nome Amarentica informou que seus ancestrais há muito tempo atrás deixaram como instrução desenhos feitos à mão na parede escorregadia do túnel, próximo à saída principal em direção à tribo. Esses desenhos revelavam uma milenária história de seres das águas, vindo em direção à terra, trazendo consigo um animal que depois se tornaria um deus, havendo influência do deus Sol e da deusa Lua, tudo muito bem desenhado e preservado nas paredes. Fora essa mitologia, havia um grupo de pessoas em volta deste animal, que se tornava criança. Tais pessoas seriam espíritos evoluídos, capazes de influenciar os seres da tribo a escolherem melhor os seus destinos. Estes seriam seus antepassados que, de uma maneira às vezes aclarada, outras de forma mais sutil, poderiam indicar o melhor caminho para eles tomarem. Estes espíritos, na tradição deles, são os verdadeiros mentores que do outro lado da vida eram capazes de ajudar a preservar a sua espécie. Como se chamam? Perguntou Bastille. São nossos ancestrais. Vejo que tem outros desenhos, uns maiores e outros menores. O que significam? Que nossos ancestrais nos protegem em maior e menor intensidade, dependendo de cada época. Por exemplo, quando nossas colheitas estão escassas, eles vêm para dar força ao tempo, e à nossa determinação de plantar em outras áreas. Se as doenças nos atingem, são capazes de orientar um remédio para tratar todos. E como funciona? Arguiu Bastille. Trouxemos para cá duas irmãs da tribo capazes de traduzir o que eles falam. Para tanto, elas são preservadas de todo e qualquer trabalho por vários dias. Com a influência da nossa poção mágica, elas são capazes de receber as orientações. E como você põe em prática? Damos as orientações para o pajé, que as analise e a partir daí decifra tudo o que eles têm a nos dizer.